Imaginem que vocês tenham encontrado algo que nunca viram antes. Você provavelmente ficaria muito curioso para saber para que serve, quem o fez e quando. Olá, pessoal! É assim que os arqueólogos se divertem. Trata-se de desvendar os mistérios de achados desconhecidos. Os artefatos antigos podem ser muito interessantes. Para ser um grande especialista, tem que ser muito imaginativo. De vez em quando, surgem algumas hipóteses esdrúxulas e ridículas, e em alguns momentos, iniciam-se debates acalorados que dividem a comunidade acadêmica. Bem-vindos ao nosso canal. Nesta edição, apresentamos uma compilação de 8 achados deste tipo que abalaram o mundo da arqueologia. A primeira obra de arte da humanidade? O desejo interior humano de criar obras de arte. Isso nos diz muito sobre nossos antepassados, seu nível de desenvolvimento, seu bem-estar e os padrões culturais de seu tempo. Recentemente, arqueólogos descobriram o mais antigo artefato de arte conhecido no Planalto tibetano. É um objeto muito antigo, com 200 mil anos, 2 vezes mais antigo que um objeto semelhante nas cavernas Maltravieso, na Espanha. São pegadas de mão de uma criança de 12 anos e de uma criança de 7 anos, esculpidas em um estilo estranho, em um tipo de calcário chamado travertino. E as marcas já suscitaram intensos debates. O professor David Chan, da Universidade de Guangzhou, a vê como uma verdadeira obra de arte. O professor Chan acredita que é semelhante à maneira como as crianças de hoje escrevem seus nomes nas paredes, asfalto e solo macio. Nossos ancestrais não tinham varas e giz, mas eles tinham mãos e pés. Com eles, poderiam desenhar sinais, quadros, etc. Os pesquisadores que assumem a posição de que esta não é uma obra de arte estão inseguros sobre a relação entre este artefato e a arte. O antropólogo Paul Tacon acredita que são meras marcas deixadas por alguma atividade que as crianças faziam. O professor Nick Barton, da Universidade de Oxford, diz que isto é apenas um tipo de jogo. Em todo caso, a descoberta provocou um debate sobre as origens da arte contemporânea. O navio do rei Khufu. Nenhuma compilação sobre sítios e artefatos arqueológicos estaria completa sem uma menção ao Antigo Egito, um paraíso arqueológico. Já em 1954, o primeiro navio, comumente conhecido como o Navio do Sol, foi encontrado desmontado na base desta pirâmide do rei Khufu. O segundo navio foi descoberto em 1988. O primeiro navio foi removido logo após sua descoberta e o artefato de 1.224 peças foi cuidadosamente montado. Apenas 17 anos mais tarde, o navio foi concluído. De acordo com Zahi Hawass, um dos principais egiptólogos, esta descoberta é uma das 10 maiores descobertas do Egito Antigo. O navio é muito grande, medindo mais de 43 metros de comprimento e quase 6 metros de largura. Estava em exposição no Museu Ship of the Sun, em Gizeh, que foi especialmente construído para este fim, mas foi transferido para o Grand Egyptian Museum em 2021. Este navio do Sol, no entanto, é considerado como tendo sido um significado cerimonial. O faraó no barco poderia viajar de e para o céu com o deus Sol-Ra. Por outro lado, isto não foi simplesmente construído para a vida após a morte. A presença de marcas lamacentas foi demonstrada por arqueólogos para indicar que foi realmente utilizada. Poderia ter sido um barco que percorreu o Nilo ou uma embarcação funerária. O corpo embalsamado do rei Khufu pode ter feito sua viagem final de Mênfis a Gizé neste barco. Mas por que existiam 2 navios dentro da pirâmide? Isso é algo sobre o qual os arqueólogos só podem especular. Se algum de vocês tiverem alguma teoria interessante, por favor, coloque-a na seção de comentários. A propósito, o segundo navio há muito tempo está impedido de investigar devido a seu mau estado de conservação. Mas em 2011, um orçamento de $10 milhões foi colocado para iniciar a escavação. Uma vez montado, será exposto no Museu do Navio do Sol em Gizé, no lugar do primeiro navio. Por que os tubarões não comem fezes? Continuando então, passaremos à gastronomia, mas vamos começar com cropólitos.
Com o risco de soar sujo, os cropólitos são fósseis de fezes animais que são matéria orgânica que foi substituída por minerais durante um longo período do tempo. Eventualmente, após tais fósseis terem adormecido em algum lugar no fundo do oceano, eles chegam à Terra e vão direto para as mãos de especialistas. Coprólitos são muito interessantes e nos dão uma visão do comportamento dos animais que os restos fossilizados não podem nos dar. Os paleontólogos Stephen Godfrey e Joshua Smith descobriram 2 desses coprólitos na praia de Calvert Cliffs, Maryland. À primeira vista, eles não parecem ser impressionantes. Há muitos achados similares na área. Aqui é onde fica interessante. Este era um coprólito de crocodilo, mas tinha sido mordido por um tubarão. Basicamente, os tubarões são animais curiosos e frequentemente mastigarão algo só para experimentar. Isto é, para descobrir se tem bom gosto. Se não souber bem, eles cospem e esquecem como se nada tivesse acontecido. Entretanto, a situação era um pouco diferente para estes 2 coprólitos. Os tubarões mastigavam o crocodilo e o coprólito juntos. Isso pode ser visto pelo fato de haver marcas de dentes de tubarão em apenas um lado do coprólito. Especialistas até encomendaram um desenho de reconstrução de um possível cenário onde isto poderia acontecer. O coprólito foi mordido, mas o tubarão não gostou do que estava dentro e aparentemente cuspiu-o para fora. Esta é uma perspectiva rara a partir da qual se pode capturar o comportamento do antigo tubarão em relação aos alimentos. Não concorda que estes animais semelhantes a tubarões podem ser verdadeiros gastrônomos? 2 pinturas sobre a Terra. A Fington White House é uma pintura pré-histórica terrestre que fica nas encostas de White House Hill, Oxfordshire, Inglaterra. Este geóglifo de 110 metros de comprimento consiste em sulcos em forma de linha preenchidos com calcário branco. Datada entre 1380 a.C. e 550 a.C., é uma pintura terrestre única que vira nossas ideias sobre artefatos antigos de cabeça para baixo. Na verdade, as ervas daninhas podem crescer rapidamente sobre os caminhos de giz. Para manter a aparência de cima, as ervas daninhas precisam ser cortadas e o calcário branco precisa ser recolocado. Esta pintura terrestre tem sido mais ou menos redesenhada, de geração em geração por novas gerações ao longo da história. Somente durante a Segunda Guerra Mundial, as linhas brancas tiveram de ser cobertas com grama para evitar que os pilotos alemães as utilizassem como marcos de referência. Uma decisão muito drástica que virou o passado de cabeça para baixo e permitiu os arqueólogos a cortar a grama com White House e revelá-las novamente. Mas, diferente de outras relíquias históricas, estas linhas não são tão cuidadosamente preservadas e restritas ao público em geral. Outras relíquias não podem nem mesmo ser tocados à mão. Mas em Afton, as pessoas chegam à encosta com sacos de calcário branco e martelos e literalmente martelam os caminhos brancos. Isto, claro, não é vandalismo, mas um trabalho meticuloso como parte de um ritual de pintura que começou há cerca de 3.000 anos. Por outro lado, o gigante de Turn Abbas em Dorset, Inglaterra, é uma pintura terrestre menos antiga, mas não menos importante. Com um pouco de observação, é fácil ver por que eles são apelidados de selvagens. Arqueólogos estimam que as pinturas terrestres provavelmente apareceram entre os séculos 7 e 10 d.C. No entanto, os gigantes só aparecem no registro escrito no final do século 17. Alguns de vocês podem pensar que é a genitália masculina que está causando um debate acalorado entre os especialistas. Vocês estão certos. A pesquisa mostrou que esta parte do corpo era originalmente pequena, mas durante um longo período de tempo ela cresceu para um tamanho imponente. No entanto, isso fez com que os especialistas reconsiderassem a teoria estabelecida da origem dos gigantes. Dizia-se que era um símbolo de fertilidade, mas como resultado da reconsideração, o gigante se tornou Hércules. Esta teoria é agora considerada a teoria estabelecida, pois nos estratos mais antigos há vestígios de pinturas de peles de animais penduradas nos ombros do gigante. De onde nesta vasta Inglaterra viria aquele antigo herói? Talvez este tenha sido o início de um novo culto pós-romano, embora não tenha se transformado em uma religião. Os detalhes ainda são desconhecidos para os especialistas. As antigas armas mágicas gregas.
As tábuas de maldição eram bastante comuns. Na Grécia Antiga, os nomes das pessoas de quem não gostavam ficavam escritos nestas placas de chumbo. Eles o colocariam no túmulo de outra pessoa falecida e fariam com que a mensagem fosse levada para o além. É uma maldição muito primitiva, mas é definitivamente eficaz para a pessoa que a escreveu. A partir daí, quando foi proibido colocar placas de maldição nas sepulturas, elas foram lançadas em poços, que dizia estarem próximos ao submundo de Hades. No entanto, um frasco descoberto em Atenas em 2006 virou as ideias dos especialistas sobre a escala e o propósito da feitiçaria na Grécia Antiga de cabeça para baixo. Os nomes de 55 pessoas foram escritos na parte externa do frasco, que continha itens como cabeças e patas de frango que indicavam rituais de maldição. Isto muda radicalmente a ideia da dimensão das crenças da magia negra naquela época. Os especialistas acreditam que os antigos rituais tinham como objetivo paralisar as vítimas e privá-las de suas faculdades físicas e mentais. A professora Jessica Lamont, da Universidade de Yale, diz que o frasco amaldiçoado fez parte da preparação para um processo judicial. Feiticeiros antigos escreveram no exterior do frasco os nomes de pessoas que podiam ser vistas em salas de tribunal como inimigos, parentes, testemunhas ou meros simpatizantes. De um pedaço de pé para uma foto de um grupo familiar. Esta é uma estátua de um pé usando sandálias, encontrada na Turquia. Parte de uma estátua do imperador romano Marcus Aurelius Antônimos, mas isto não é tudo o que resta. O braço direito, a perna e várias outras partes foram descobertas durante as escavações dos antigos banhos romanos no local de Sagalassos, na Turquia, em 2008. Naturalmente, também foi encontrada uma cabeça com cabelo encaracolado. Caso contrário, seria impossível para a equipe de pesquisa belga reconhecer de quem eram as estátuas que surgiram no solo à sua frente. 2 outras estátuas enormes foram encontradas neste local. Pertencem ao imperador Adriano e à esposa do imperador, Antônimos Pius, a Grande Faustina. Parece que os antigos romanos usavam essa Thermae Romae para criar uma espécie de foto de grupo familiar, por assim dizer, da dinastia antoniana. Se forem encontradas mais algumas como essas, isso provará essa hipótese. Perfuração, trepanação. Este é um exemplo de trepanação, ou uma perfuração do crânio realizada pelos antigos peruanos por volta de 400 anos depois de Cristo. A placa de ouro perfeitamente implantada no osso frontal é claramente visível, indicando que a operação foi bem sucedida. Até esta descoberta, os especialistas não podiam sequer imaginar que um nível tão elevado de tratamento médico havia sido realizado. Ainda haverá muito mais descobertas à nossa espera. Publicaremos um vídeo assim que tivermos quaisquer descobertas que causem agitação no mundo. Este é o fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Esperamos sinceramente que todos tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e clique no sininho de notificação. É hora de dizer tchau. Vemos vocês novamente. Até mais!